Em 1952, 3 jovens poetas de São Paulo transformariam o termo Noigandres em lema de uma nova aventura poética. Para Décio Pignatari e os irmãos Campos, Noigandres era sinônimo de invenção poética. A expressão acabou dando nome ao grupo e à revista que lançaram. Começou um movimento revolucionário no ambiente literário artístico brasileiro, a poesia concreta. A publicação em 1956 da revista Noigandres trouxe à cena literária brasileira uma proposta radical de experimentação com a forma que propunha incorporar à poesia os signos da sociedade moderna, aliando a exploração de aspectos formais e a observação crítica da realidade. O concretismo ficou conhecido. Ele determinava a ruptura radical com o lirismo. A poesia intimista deveria ser substituída pela concretude das palavras, utilizadas no seu aspecto verbo-voco-visual, que significa semântico, sonoro e visual. A nova sintaxe da poesia espacial. As palavras são consideradas em suas 3 dimensões: verbal, sonora e visual. A poesia concreta pretendia promover a expansão dos sentidos da poesia, incorporando o signo visual como elemento carregado de significado, que interage com as palavras, criando novos sentidos e multiplicando as possibilidades de leitura. É o que podemos perceber no poema chamado Luxo. Ele é composto de uma só palavra, lixo, formada pela repetição da palavra luxo. O poema tem um forte sentido social que nasce da oposição entre os termos lixo e luxo. A nobreza decorativa das letras douradas sugere imenso lixo formado por pequenos luxos. Podemos perceber ainda o teor crítico em relação a uma sociedade que, dominada pelo consumo, favorece o luxo e abandona o essencial. Haroldo de Campos, irmão mais velho do também poeta Augusto de Campos, formou, em 1952, o grupo Noigandres e editou a revista Livro, que levava o mesmo nome. Participou em 1956 da organização da Exposição Nacional da Arte Concreta no Museu da Arte Moderna de São Paulo. Haroldo cria textos em que a intenção de evidenciar as relações entre as palavras, por exemplo, ecos, semelhanças sonoras, fica em primeiro plano, e isso faz com que sua obra adquira algumas características barrocas, pelo alto grau de elaboração alcançado. Ensaísta, tradutor, contista, romancista, dramaturgo, professor, mas foi como poeta que Décio se notabilizou, sendo um dos fundadores do concretismo. Também participou da fundação e da edição da revista Livro Noigandres e, em 56, do lançamento oficial do movimento de poesia concreta, ocorrido durante a Exposição Nacional da Arte Concreta no Museu da Arte Moderna de São Paulo. Décio Pignatari associou a poesia concreta à paixão pelo estudo da semiótica, incorporando signos visuais às palavras e criando o poema Código. Augusto de Campos, poeta, tradutor, ensaísta, crítico de literatura e música. Alguém tem dúvida que, junto do seu irmão Haroldo de Campos e Décio Pignatari, lançou a revista literária Noigandres, origem do grupo que iniciou o movimento internacional da poesia concreta no Brasil? O segundo número da revista continha sua série de poemas em cores, Poeta Menos, escritos em 53, considerados os primeiros exemplos consistentes de poesia concreta no Brasil. O verso e a sintaxe convencional eram abandonados e as palavras rearranjadas em estruturas gráficas espaciais, algumas vezes impressas até em 6 cores diferentes.
O concretismo vinha negar o verso tradicional, propor uma nova sintaxe, novas formas, uma linguagem mais direta, com a participação ativa do leitor, a valorização do espaço branco, ou seja, os espaços em branco na folha possuem importância, assim como o texto, o som e a imagem. Todas as coisas do mundo não cabem numa ideia, mas tudo cabe numa palavra. É de Arnaldo Antunes essa ideia e essas palavras que resgatam, numa poesia de caráter experimental, capaz de transcender o seu significado. Músico, poeta, compositor e artista visual, isso mesmo, Arnaldo Antunes, um dos cantores do Titãs e também integrante do trio Tribalistas, é poeta concretista.